Olá, tudo bom? Eu sou Rubem Júnior e ontem, dia 20 de maio de 2021, eu estive na Rádio Bereana FM, ali da nossa querida igreja Bereana, aqui em Teresina mesmo. Ela fica ali no Mucambinho, para quem não conhece, uma igreja muito bacana. E eles têm um programa de rádio, me convidaram. Ali o Osmar, que lidera a rádio da Bereana, que é meu amigo. Conheci ele através do meu brother Eugênio também. A gente sempre joga basquete junto. E ele me convidou para passar lá, para falar um pouco do meu testemunho, contar um pouco do meu ministério, a minha relação com arte, como isso se envolve. E confere aí para você ver como foi, tá bom? Para você seguir ali a Rádio Bereana, vai pelo Instagram, @BereanaFM, porque lá tem o link da rádio e você já segue a página do Insta também. E para seguir a minha, @RubensMCJúnior. Todas as minhas mídias, Face, Insta e YouTube são assim, tá joia? Então confere aí o nosso papo na Rádio Bereana FM. Abraço, fiquem na paz. 3 minutos, eu tô uma pilha hoje. Parece que me tiraram um parafuso. Franciel Cardoso, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Antes de dizer boa noite, eu quero dizer que eu nem reparei. Nem percebi. Boa noite a todos, paz. Graça e paz, Flávia Matos. Paz, eu nem me escuto. Tá se escutando, Flávia? Olha só dessa daqui. Ah, Flávia, mas também não tem razão, né? Tem um retorno aqui nem plugado, não tá, minha irmã? E agora, Flávia? Tava te Agora de Deus, hein? Agora diminuiu. Tá em potência alta. Ok, pessoal que tá na live conosco, dá um retorno como é que tá o som, tá? Ingrid Lohane, você que está ao vivo conosco. Hilton Silva, Isabela Cristina, também Eugênio Safinauer. Que honra ter Eugênio Safinauer nessa live hoje, viu? Que honra! Foi preciso trazer o Rubens, amigo e pastor, para que ele pudesse entrar nessa live nessa noite. E aqui recebendo, né, o nosso convidado para ciribolar conosco nessa noite, nosso quadro Ciribolando, é o nosso querido Rubens. Rubens, graça e paz, missionário e pastor, né? Olá, graça e paz. Boa noite a todos. Ele vai tentar falar menos como paulista e mais como piauiense hoje. Ah, é difícil. Fala cantando, é fala difícil. cantando, né? O pouco que eu sei de piauiense é que eu aprendo com a minha mulher. É o piauiês, mas é que você vai ouvir muito do piauiês hoje, se Deus quiser. A gente está começando a programação de mais um Ciribolo nessa noite abençoada de quinta-feira. Você pode participar conosco mandando a sua participação através do direct no Instagram, tá? Você também pode participar conosco mandando a sua mensagem no WhatsApp da rádio, que é o 988974369. Mas está valendo. Vamos lá, vamos começar bem, vamos começar acompanhados da palavra de Deus, Franciel. Hoje o versículo não vai durar a programação toda, viu? Olha só. Romanos 8,18 diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nossa. É importante falar sobre isso, né? Porque a gente sempre, ainda mais agora no período de pandemia, a gente falou de muita luta, de muito sofrimento, né? Não é, pastor Rubens? A gente falou de muita luta, muito sofrimento, muita batalha, mas de verdade a gente também tem que olhar adiante, tem que olhar à frente, tem que olhar para aquilo que nos será revelado, né? Para aquilo que está guardado para cada um de nós que serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, querido, você que está na escuta, você que está ligado conosco através do aplicativo, do site da Bereana FM, olha, Deus tem algo para você. Você Amém. Estando na presença de Deus através de Cristo Jesus, pode ter certeza que Deus fará algo na sua vida que será transformador, tá bom? Aleluia. E a bênção dele será sobre você. Aleluia. É o nosso versículo inicial. Vou acabar logo, Franciel. Não, tudo bem. Vamos acabar logo, porque senão a gente se empolga e a gente vai pra frente. O Eugênio disse que chegou, a gente já pode começar. Já cheguei. Podemos começar assim nessa noite abençoada de quinta-feira, tá bom? Vamos ver se o pessoal entra na live e vai ficando conosco. A live começou, é sempre assim, né? Começa aí demora um pouquinho para engrenar, mas dá certo. O pessoal que tá na live vai ficando aí, não sai daí não. Por favor. 19h08, hoje recebendo no estúdio da Bereana FM para ciribolar conosco o Rubens. Franciel, por favor,
diga aí pra gente no release do Rubens. Você tá com o release do nosso querido convidado aí, Francelo? Olha Você só, pode, com a sua release. voz impostada, com sua voz de locutor de rádio nessa noite, entendeu? Dar o release do nosso querido convidado dessa noite. Bom, pastor Rubens Júnior, né, ele aceitou Jesus aos 7 anos, foi quando recebeu o talento para o desenho. Ele foi chamado para o ministério aos 12 e enviado aos 15, onde só aceitou o chamado aos 17 quando se tornou missionário. Ele é formado em design gráfico e desde então a vida dele foi uma avalanche de muito trabalho profissional e ministério, e em muitos outros ministérios e projetos de igrejas também diferentes. Até quando foi enviado para Teresina e criou uma palestra chamada Arte e Obra, que é um assunto que tem tocado muito ele, trouxe experiência e é um tema muito, pouco abordado, pouco compreendido e que muitos solicitam ele também para isso. E em 2020, Deus deu uma nova missão para ele de iniciar a Igreja Raiz, que é onde ele tem ministrado atualmente. Não é isso, pastor Rubens? Amém. Olha Tá aí, certo, né? Eu que eu acho- escrevi. Tá super certo, ele escreveu. Tá mais que certo. Olha, a gente começa pelo começo, né? Eu tenho um filho de 7 anos de idade. Glória a Deus. E essa consciência de Jesus tão cedo, ela é super importante, não é? Como foi esse seu insight, esse estalo, ô pastor Rubens, para que aos 7 anos de idade você já pudesse ter essa percepção de que ia seguir os caminhos de Cristo? Então, eu sempre Eu sei que é digo difícil que... lembrar, né? Não, eu lembro. Dos 5, 6 para frente eu lembro bem. Porque, assim, eu sempre digo que a bênção maior é você obedecer principalmente em casa. Porque se os seus pais já começam educando os filhos no caminho que eles devem seguir, eles realmente não abandonam. Porque faz parte daquela consciência que você nem lembra quando começou, porque sempre fez parte. Então eu cresci meus pais missionários, né? E para mim estar na igreja, estar em missões, estar viajando, para mim era o normal. Eu não sabia, eu não conhecia esse contexto de ficar morando num lugar só, ter uma casinha, emprego. Para mim isso era uma vida estranha. Tá, você já vem de uma família de pastores, né? Sim, meus pais, quando eu nasci, eles eram missionários. Eu nasci durante uma missão. E lá pelos... Você nasceu no campo missionário. Nasci durante uma missão. Eles estavam numa missão, nasci lá. Eu também nasci. E eles se tornaram pastor mais tarde, eu devia ter uns 8, 9, quando ele acabou ficando em uma igreja. Aham. Então, para mim, era normal essa relação, acreditar em Deus e tal, não sei o que, até que... E as tias na igreja, nas missões, é algo que sempre focava. Você tem que falar de Jesus para seus amiguinhos, na escola, tal, não sei o que. Então, você já tinha essa consciência de que você não era só crente, você tinha que fazer os outros crentes também. Então, um dia eu estava brincando com um amigo, foi essa parte com 7 anos, e... meu vizinho, a gente jogando bola na frente de casa e aconteceu algum lance, ele falou um palavrão. Eu falei, você é doido? Não fala, Jesus não gosta. Ele, não, mas eu nem acredito em Jesus. Eu falei, o quê? Você é louco? Tipo, quem não acredita em Jesus? Eu não sabia que existiam pessoas que não acreditavam, porque no meu contexto, as que não acreditavam eram evangelizadas. Eu falei, então tem que evangelizar esse menino. Aí já corri, peguei um livro lá de casa, que era uma Bíblia ilustrada. E é interessante porque eu com 7, aquelas ilustrações para mim eram fotos. Eu não sabia que era desenho. Aham. Então eu falei, não, como você não acredita? Tem foto. Aí eu peguei o livro e comecei a mostrar as fotos, que eram os desenhos pintados. E ele impressionado, porque ele também tinha perto da minha idade. Aí ele ficou meio impressionado, mas ele não acreditou. Não, meu pai falou que Deus não existe, então ele não pode estar errado e você certo. E foi embora. Aí eu fiquei, mas Senhor, que doido, como alguém não acredita no Senhor? Quem fez o céu? Quem fez a terra? Aí Deus começou a falar comigo, ele falou, pois é, existem pessoas nesse mundo que acreditam em mim, tem pessoas que não acreditam. Qual delas você vai ser? E na hora, nossa, imagina, profundo hoje, imagina com 7. 7 anos. Aí eu fiquei com raiva, porque na minha cabeça eu já estava com Deus. Eu falei, não, mas... tipo assim, é lógico que eu escolho o Senhor. Precisa perguntar, eu só conheço o Senhor. Então foi quando eu comecei a entender, eu demorei para entender, mas foi quando eu comecei a entender que mesmo nascido em lar cristão, tem o dia que você aceita. Tem o dia que você escolhe, porque faz parte do processo. Adão teve que escolher, mesmo nascendo no jardim. Então esse foi o dia que eu escolhi.
mesmo já tendo nascido na igreja. Que da hora. Nesse período também vem as primeiras manifestações artísticas, né? Veio aí o desenho fazendo parte. Sim, é engraçado, porque foi meio que um presente que ele me deu, porque eu tava com 7 e eu fiz, como meus pais sempre missionários viajando, eles sempre me deixavam em escolinha, creche, algum lugar para alguém cuidar de mim. Em todo lugar que você tem um monte de criança, as tias dão um papel para você desenhar. E os meus desenhos eram horríveis. Eu não sabia fazer nada, era tão ruim que quando eu estava no pré-2 pro 3, as tias mudaram a tática comigo. Falou, Rubens, quando todo mundo for desenhar, vai jogar bola, porque daí você não passa vergonha. Nossa! De tão ruim que era, de tão ruim que era. Era aquela coisa assim, desenha uma bola. Aí saía, o meu era uma pedra, que saía tudo torto. Aí as crianças começavam a rir. Aí eu ficava tímido, ficava com vergonha, chorava de canto. Ela quer saber, fica brincando enquanto a gente desenha. Quando acabar o desenho, for na hora da música, você volta. Era muito ruim. Tanto que eu parei de desenhar. Que constrangedor, que difícil. Eu falei assim, você se acostumaria com uma pedagogia dessa? Não. Que pedagogia é essa? Eu acho que eu ia responder assim. Não, pra mim era um favor. Pra mim, todo mundo te zoando, eu falei, mano, é melhor brincar de carrinho mesmo. E nessa época... Porque a criança se conforma, né? Não, porque elas passaram do processo de tentar me ensinar, de sentar do lado e tal, mas as crianças, ele não consegue mesmo, era impressionante, assim, só fazer eu traçar aquele bonequinho de palito, eu não conseguia juntar os palitos. Aquele bonequinho, você faz uma bolinha com os palitinhos, 2 braços, 2 pernas. Simples, aquela forca. Eu não conseguia juntar os palitinhos na cabeça, ficavam uns negócios aleatórios. Eu falei, não é possível. Você ia com a mão assim e saía errado, saía torto. Eu falei, mano, desisto, não consigo. Aí foi quando ela falou, não, então vai pro canto. Não foi ela que me excluiu, fui eu que desisti. Eu falei, mano, não dá, não cansei de passar vergonha. Mas aí, quando era caçar conversa, não o bullying, então era só caçar conversa. Aí quando eu aceitei Jesus, passou uns dias, eu tava vendo um desenho, do nada me veio, acho que eu consigo desenhar. Aí eu comecei a falar comigo mesmo, não, eu nunca soube desenhar. Não, mas acho que eu consigo. Não, mas eu não sei, mas eu consigo. Mas eu não sei. Nossa, e ficou uma conversa de doido, assim. Uhum. Eu falei, por que tá me convencendo de que eu sei? Quer saber? Vamos testar. Peguei o papel, aí saiu igual. Eram uns bonequinhos, aqueles personagens japonês, né? Eu sou bem mais velho. Era coisa de luta, de guerra, da voadora. Eu assistia todo dia, desenhei e saiu igual. Quando saiu igual, eu falei, não, mentira. Não fui eu que fiz. Só sei que eu fiz porque eu tava aqui. Uhum. Mas eu falei, mano, tá muito estranho. Nunca saiu isso de mim. Eu peguei o desenho e fui mostrar pra minha mãe. Aí ela, nossa, que bonito, quem fez? Eu falei, fui eu. Menino, não mente. Porque ela me acompanhou a minha infância. Ela sabe que eu não sei. Ela sabe toda a história da escola, que eu era excluído. Ah, não, quem fez? Mãe, eu juro que fui eu. Prometo que fui eu, não sei o quê. Aí ela falou assim... era de noite já, o desenho passava a tarde da noite, isso era umas 8 horas da noite. Aí ela falou, tá, amanhã a gente vê isso aí. Aí eu não... Falei, mano, nem minha mãe acredita que fui eu. Será que não fui eu? Será que eu... Eu não tava entendendo nada, assim, eu não entendi esse negócio de Espírito Santo, de dom, de talento. Esse conhecimento vem muito depois, não vem com 7 anos de idade, né? Ninguém prega pra uma criança sobre dons espirituais. Aí eu voltei pra lá e falei, vou tirar a prova real. Prova real eu já tinha noção na escola. Falei, mano, vou tentar outra. Saiu melhor que o primeiro. Aí eu cheguei, mostrei pra ela, mãe, acabei de fazer de novo. Aí ela olhou e falou, pois então você recebeu um dom aí. Porque você não sabia, tal, não sei o quê. Nossa. Aí mais pra frente, eu entendi a diferença entre dom e talento. Porque esse era um talento do desenho, não era um dom, né? Paulo separa bem o que é dom, o que é talento, o que é fruto e tal. Então, foi aí que eu recebi. E quando eu entendi, ela falou, eu falei, bom, se Deus me deu, é para usar para as coisas de Deus. Então eu falei, bom, isso é um negócio separado, não foi eu que treinei, não fui eu que... Se Deus me deu isso aqui, eu preciso usar para o ministério de alguma forma, que eu também não sei como, porque entra naquele papo que a gente fala de como você vai usar arte na igreja. Eu falei, eu tenho que descobrir como usar isso aqui, porque eu nunca vi nenhum pastor pregando com desenho, como que eu vou fazer agora? Essa pergunta aí é a pergunta que vai nos nortear daqui pra frente. Mas sim, um abraço. Olha, abraço pro pessoal que tá entrando na live com a gente. O Gui Gouveia, que esteve com a gente aqui na rádio. A Sil Rezende, a Patrícia Pinto, a Ingrid Lohane disse assim, olha,
quando você falou sobre a professora, né, que disse aquilo pra você, ela disse que ia sair no tapa com a professora. Não, ela foi boazinha, ela me salvou da zoeira. O Cássio, o Eugênio, ele tá ligado conosco, a Delene, que Deus abençoe. Vocês fiquem aí ligadinhos conosco, que a gente tá conversando aqui, ciribolando hoje. Um abraço pro Rubens Rodrigues, o Rubens tá sempre ligado com a gente, né? Esse Gente, é o se meu nosso microfone- fiel. Se o microfone meu te cortar, vocês me avisem, tá? Então vamos seguindo aqui. Então você teve essa percepção de que tinha que usar isso para Deus de alguma forma. Essa lógica eu já conhecia, de tudo que você tem, tudo que Deus te dá, é porque ele tem um propósito. Isso aí a tia já tinha explicado. Eu não sabia o que era dom, talento. Isso minha mãe falou. Não, então você recebeu, daí eu já fiz o link. Então é para usar para ele. Então, Rubens, deixa eu te cortar, porque às vezes vem uma ideia. Porque às vezes tem gente que está conectado conosco, está ouvindo a rádio, está atento, e algo desse gênero acontece. Né? Hoje, com a sua percepção sobre o campo da arte, sobre o campo da adoração, sobre como utilizar isso de uma forma, o que a pessoa fazer, como que a pessoa deve... na sua percepção, é claro, né? Tá, bora lá. Esse é um exemplo de um talento que você recebeu depois de nascido, depois de vivo. Se você pegar ali Êxodo, que fala da construção do tabernáculo, você vê que Deus escolhe pessoas para fazerem a obra. Essas pessoas não sabiam fazer. Elas não entendiam de marcenaria, de tecelagem e tal. Então Deus foi citando as pessoas pelo nome e falando, ela vai receber agora o talento para isso. E agora ela vai conseguir mexer em madeira, vai ser marceneiro, o outro vai ser escultor, vai saber mexer com ouro, o outro vai virar teceleiro, vai mexer com tecido e vai fazer a roupa do sacerdote. Então eu sempre falo, alguns você recebe depois com um propósito. Sempre tem um propósito. Sim. Mas todo mundo nasce com algum. Então a vida com Deus é mais uma busca para a gente voltar às nossas origens do que tentar ver para onde eu estou indo. Porque ele sempre coloca dentro de cada um já o que a pessoa tem, os talentos que ele quer que ela use e para que ela vai usar. A vida toda nossa, Deus já desenhou desde antes do ventre. Ele não pensa, fiz aqui agora, o que eu vou fazer com isso aqui que eu criei? Não tem isso. Com Deus é muito antecipado, é predestinado, é o termo que a Bíblia usa. Antes da criação do mundo, antes de eu te conceber, eu já sei. Então é mais uma questão assim, eu nasci, estou na igreja, alguém por algum motivo falou de Jesus para mim, descobri Jesus. Senhor, o que o Senhor me deu? Senhor, o que eu tenho? Qual que é a minha pegada? É o primeiro passo, é saber você. Isso você não vai saber conversando com os outros. Você vai saber conversando com Deus, porque Ele que te criou. Porque isso também é uma grande questão, né? Normalmente a gente vai procurar esclarecimento nas pessoas, que as pessoas têm uma revelação, algo que vai te dizer o que você tem que fazer. Por que eu indico você falar primeiro com Deus? Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Segundo, quando você vai falar com alguém, a pessoa vai falar a partir da perspectiva e das experiências dela, de acordo com a igreja local dela, de acordo com o que ela conhece. Ela não conhece tudo, ela não conhece como você nasceu, ela às vezes não teve as experiências que você teve, então ela tem por mais bacana que seja a pessoa, por mais boa índole, por mais que ela queira o seu melhor, ela não tem a expertise de Deus. Não foi ela que te criou. Então você fala com Deus. Quando você estiver certo do que Deus falou com você, você vai ter alguma experiência espiritual, Ele vai falar com você, vai te confirmar de alguma forma. Aí sim, você chega na igreja, no pastor, no líder, seja lá com quem for, que esteja acima de você em cargos, você fala, olha, falei com Deus, meu chamado é para isso, eu sinto isso, está confirmado para mim, eu sei, é isso que é para mim. Aí a igreja vai te dar uma resposta, vai falar, mas a gente não trabalha com isso. Mas aqui não tem espaço. Ou aqui tem, vai falar com fulano, tem uma rádio lá, vai dar certo. Ele vai te dar um norte. Talvez esse norte seja um não. Mas como é o seu chamado e você tem certeza disso, você vai continuar fazendo ele, mesmo não sendo pela igreja. Porque para você tá certo. Entendeu? Ninguém precisou convencer Abraão para fazer o que ele fez. Porque para ele estava certo. Entendeu? É por isso que esse chamado pessoal precisa começar pessoalmente. Porque aí todo mundo pode falar não, nunca vai te desanimar. Não tem problema. Eu lembro que quando eu comecei a evangelizar em uma igreja, a gente evangelizava criança de rua e mendigo.
A primeira coisa que a igreja falou foi, não queremos essa gente aqui, gente fedida, gente porca, não, eles não sabem se portar e tal. Não tem problema, a gente ia fazer o mesmo trabalho com eles na ponte, onde eles estavam. A gente pegava os carros, acabava o culto, a gente pegava o carro, comprava um sopão, esfirra, ia lá e evangelizava lá. O meu chamado não pode depender de estruturas locais, de igreja, de CNPJ. O meu líder, eu sigo ele dentro da estrutura onde ele é líder. Mas eu não posso bloquear meu chamado. Deus me chamou para algo, mas meu líder falou que não, então não vou fazer. Não, você tem um mundo inteiro para você fazer. Você tem internet, você tem seu Instagram, você tem um monte de lugar. Tem ferramentas, né? Você pode usar seu vizinho, seu pastor vai te impedir de evangelizar seu vizinho no seu chamado? Ele nunca vai sair da casa dele para falar, não, fiquei sabendo que você mandou um e-mail falando Deus te abençoe. Não existe isso. Talvez lá na localidade, dentro do culto, da estrutura, ele já tem um funcionamento que não cabe o que você quer fazer. Meu pastor, eu manjo muito de skate. A minha pegada, quero evangelizar os skatistas. Desculpa, não dá para você andar de skate dentro do púlpito. Ali no palco, não tem como. Mas fazer um projeto lá onde eles andam de skate, glória a Deus, vai lá e faz. O que tem que, eu acho que, observar nesse aspecto é como você recebe esse não, né? Porque às vezes as pessoas não estão prontas para receber o não, porque elas têm uma convicção tão grande sobre o chamado delas que elas não sabem aceitar o não de uma forma que seja direcionado, né? Você nos traz isso hoje, a ideia de que é um não, mas é um não direcionado, Sim. sabe? E tem muita gente que tem essa convicção. Agora, a gente percebe nas vivências e nas observações em relação à igreja que muito, por exemplo, da juventude que ainda é muito imatura, às vezes tem uma ideia de convicção de chamado, certo, que literalmente não é para si. Sim. Como que vai administrar isso? Como que vai, sabe, ajustar, mostrar para esse jovem que, olha, quando não é de verdade, entende? Não sei se eu vou conseguir. Eu entendi, quando a pessoa tem a convicção, mas, mas não foi necessariamente Deus que deu essa convicção. Não tem nada a ver com ele, é isso mesmo. Porque convicção de Deus pode ser confundido com a nossa própria opinião. Eu fui lá, gostei lá, nossa, vi o cara tocando guitarra, senti que é para eu tocar guitarra também. Por isso que eu sempre digo que é para você começar com Deus, porque todo lugar e todo chamado que Deus te dá, mesmo as pessoas sendo contra e dizendo que não, acontece. Nossa. Toda vez. Ele faz acontecer. De alguma forma inexplicável. Eu fui líder num lugar durante 7 anos onde ninguém me aceitava como líder. Como que eu fui líder 7 anos? Num lugar onde tinha gente acima de mim que dizia que eu não podia ser líder lá. Entendeu? Então, Deus foi me dando estratégias de trabalhar com o povo daquele lugar sem que eu tivesse cargo nenhum. Então, me chamavam de pastor, o povo considerava líder, o povo perguntava, mas por que você não está lá na frente? Porque lá eles não me deixam. Mas você pode me ligar, você pode entrar no meu... Na época era Orkut. Pode entrar no meu Orkut, fala lá o que você precisa, manda mensagem quando você precisa. Eu tinha todo um grupo de pessoas que eu liderava, que eram as pessoas que Deus me deu, e elas eram fiéis. E aí você entende, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, assim, se você está muito querendo algo, mas nada está acontecendo em favor disso, então é você que tem que se reavaliar. E um dos princípios para você conseguir se reavaliar é com a liderança. Porque o líder, o bom líder, pelo menos, ele vai te ajudar nesse processo. Não existe esse negócio, eu sou crente, tenho o meu chamado e sou independente. Não existe ministério independente. Tanto que, mesmo com os nãos, eu sempre respeitei o líder da igreja que eu estava. Entendeu? Eu nunca precisei bater de frente. Eu chegava e falava, olha, líder, gostaria de fazer isso. Rubens, não dá. Ok, então eu vou fazer ali no meu quarto, na minha casa. Tudo bem, só não faça com essa pessoa, porque essas pessoas estão contra a liderança. Ok. Eu faço dentro do quadrante que ele me permite. A gente vê muito isso na história de Daniel, Azarias, Misaías, lá o Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde eles conseguiam mexer na estrutura, onde era possível,
pode mudar o alimento, tem como, ó, vai dar mais certo. Se o cara falava que não, então não. Quando que eles bateram o pé e falaram, não, isso a gente não faz? Quando o princípio que eles estavam mandando eles obedecer ia contra o mandamento de Deus. É a única vez que eles se rebelaram. Porque até então, mudar o cardápio, fazer isso, fazer aquilo, mano, vamos obedecendo, a gente é escravo. Agora, adore outro Deus. Não, aí eu me rebelo. Então, o seu chamado não precisa brigar com ninguém para fazer acontecer. Porque se Deus te chamou, Ele mesmo abre as portas, mesmo as pessoas tentando fechar. Então, se você vê muito bloqueio, que você não consegue fluir, conversa com o líder, tal, não ignore o líder, mesmo que ele te diga não, porque às vezes o não é de Deus mesmo. É verdade. O Franciel hoje, não sei o que aconteceu, Flávio, que ele tá assim calado. O que foi que fizeram com ele hoje? É que eu tô meditando ainda naquilo que o pastor Rubens falou. Tá certo. É porque me veio um bocado de coisa aqui. Mas viu a experiência, né, meu? Então, assim, você falou aí sobre Deus falar com você e tal. Sim. E me veio algo aqui. Recentemente eu ouvi uma frase que dizia assim, que a oração ela não é a última opção do desesperado, ela é o primeiro ímpeto do dependente, né? Boa. E a gente, enquanto crentes que buscam a face de Deus, inclusive crianças, que a palavra diz que dela é o perfeito louvor, então elas creem cegamente, né? Naquilo que você fala para elas e que elas acreditam, elas realmente acreditam de verdade. Sim. E quando você disse isso, eu pensei assim, poxa, tanta gente que é adulto, né? Que no caso você falou quando você ainda era criança, né? Sua experiência. E quanta gente que é adulto que depende do outro para que seja dito algo que ele tem que ter convicção sozinho. Né? E a arte tem muito disso. E quando a gente fala sobre arte aqui, a gente viaja. Sim. Que vem muita coisa. Na verdade, Sim. a arte ela provoca insights na gente. Né? Até porque a Sim. bancada, que só para esclarecer os nossos ouvintes, na bancada, né, além do pastor Rubens, que é um artista plástico, um artista visual, nós temos aqui 3 atores, né? 3 atores de teatro aqui na bancada, com a Ingrid Lohane, uma 4ª atriz, mais uma atriz de teatro. Eu fui líder de teatro 2 anos. Olha, então temos mais um ator, então. Estamos em família. Literalmente, né? Olha aí, que bênção. A gente já vai ensinar uma peça aqui. Olha aí, que bênção, né? Vamos de sim, Franciel. Você comentava, você quer perguntar alguma coisa ao pastor? Eu quero perguntar sobre o projeto dele, sobre arte e obra, né? A palestra. Quando é que nasceu esse projeto Como que começou? Só comentando ali que ele falou algo interessante de que a criança tem mais facilidade para perceber e o adulto parece ter mais travas. É por isso que Deus indica você ensinar quando ela nasce, porque as travas que vêm das experiências da vida. A criança não tem experiências da vida para travar nada dela. Por isso que tudo que você fala, ela absorve. Aí eu tenho uma experiência onde eu sou traído, onde eu sou roubado, onde me batem, tal. Aí, quando eu tô todo machucado, alguém chega e me fala, tenha fé. Não quero ter fé, não. Agora eu vou me preparar, eu vou me resguardar aqui com as minhas forças, porque eu já tive muitas experiências que me impedem de ter fé. É mais difícil para mim. Se você ensinar ela, criança, a ter fé, quando vê a experiência difícil, ela já teve fé antes da experiência. Então a fé já faz parte dela, não precisa adquirir, ela já veio com ela. Aí acontece alguma coisa difícil? Não. Eu sei que Deus vai reverter a situação ali na frente. Então é uma logística de Deus, é você colocar as coisas na ordem certa. Porque a pessoa que não conhece Deus, mas tem experiências, realmente vai ser muito difícil, porque ela tem que ir lutar com todas as experiências até acreditar em Deus fielmente, assim, aquela coisa que você está falando de alma, de arte. E o intuito da arte causa esse efeito da pessoa olhar para si, ser mais reflexiva, porque a arte nasce no interior. Não tem como você entender uma obra de arte sem olhar para dentro de si. Você pode admirar algo com os olhos, com a música com os ouvidos, mas para entender o feeling da pessoa que compôs aquela música, você precisa estar tão introspectivo quanto ela quando compôs. Aí você vai entender o sentimento que ela teve para escrever aquilo, porque senão são só palavras bonitas. Sim. Lembrei daquilo que a gente falou sobre Van Gogh, né? Só ressaltar que eu observo, claro, eu já sigo o pastor Rubens nas redes sociais, a gente já é amigo, a gente joga basquete juntos, vez por outra, Sim. né? Quando o fôlego ajuda. Quando o fôlego ajuda, é verdade.
E eu observo e vejo que o seu ministério tem sido muito forte com as crianças, né? Você e sua esposa, na Igreja Raiz, né? Sim. Eu vou emendar as duas respostas, Emenda, então arte e emenda, obra e as emenda crianças. tudo. É porque quando Deus me chamou, ali ó, eu falei ali no release, né, que ele leu, que aos 12 ele me chamou para o ministério. E eu falei, não, tá maluco, eu 12 anos, vou pra frente, tipo, vai pra frente, você vai pra frente. Eu imagino, tímido, criança, tal, todo envergonhado. E como eu já tinha pai pastor, líder, eu sabia como era estar lá na frente. É pressão. Eu não quero, imagina. Meu pai tem dificuldade para aguentar, eu vou aguentar com 12? Não, tá, deixa pra lá essa dificuldade aí. Só que o que eu falei, Deus vai mover no entorno. Aí as pessoas começaram, não, você não vai? Por que você não prega para as crianças? Por que você não sei o quê? Porque eu era uma criança de 12, mas de tamanho de 20. Aquele moleque... Então, eu no meio das crianças, obviamente, eu era o líder, porque eu já era muito grande, era o filho do pastor, não, ajuda aí a dar aula, contei. Então, meu ministério começou com criança, depois foi para adolescente, depois eu peguei adulto, depois casais, então eu fiz todo o roteiro. Eu não cheguei do nada liderando gente, viajando e tal. Então eu peguei todo o roteiro. Aí o que eu peguei? Eu peguei um amor por todas as fases. Então hoje a minha esposa, ela é especialista em cuidar de criança. Mas eu sempre tento estar junto, porque eu gosto muito. Tipo, foi meu primeiro ministério. Meus primeiros pupilinhos eram crianças. Eu adoro adolescente, eu adoro jovem. Então por mais que a vida vá mudando, eu tento não perder o vínculo inicial que eu tive. Quando eu cheguei aqui, em Teresina, eu estava explicando aqui nos bastidores aqui com o pessoal da rádio, que eu venho de São Paulo, né? E em São Paulo, a onda era mais Facebook. Eu cheguei em Teresina ali, começo de 2018. Quando eu cheguei aqui, o pessoal só usava Instagram. No Facebook tinha minhas fotos, minha família, meus parentes e tal, meu ministério. No meu Instagram, eu só usava para postar desenho. Então, o pessoal daqui de Teresina, que começou a me conhecer, falou, me passa o Instagram dele. Aí o pessoal entrava lá, só tinha desenho. Aí o pessoal ali desenha e tal, daí acabaram me relacionando a artes, porque só tinha desenho no meu Instagram. Aí eu comecei a jogar foto no meu Instagram da minha cara, do meu ministério ou na igreja, para o pessoal ir me conhecendo. Só que como ficou associado a essa coisa da arte, eles começaram a vir fazer uma palestra de arte aqui na igreja, vai ter um evento, você pode fazer. Então eu criei todo um roteiro, uma palestra aqui. Desde 2018 eu tenho pregado bastante sobre ela, que é a associação da arte e a sua origem real. Porque você vai em qualquer escola de arte, uma coisa que sempre me fala é que ninguém nunca consegue definir o que é arte, porque é muito abrangente. Se você pega o dicionário, e a minha palestra começa assim, eu pego o dicionário e falo, leia o que está no dicionário. Rapaz, é gigantesco, porque se você pergunta, o que é a Geise Arruda? Ela é uma artista. E o Caetano Veloso? É um artista. E Tony Ramos? É um artista, mas nenhum deles faz nada similar ao outro, mas todos são considerados artistas. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou voltando a palavra às origens do latim, do hebraico, e ela vai diminuindo. Aí você, resumindo aqui, né? Você vai encontrar na Bíblia, não tem palavra arte. Não. É uma palavra que foi juntada. Mas toda vez que vai falar de obra, algo que foi feito através de alguma arte, tem alguma relação em todos os textos que citam uma obra. E a relação são 3 palavras. É uma palavra que é iatab, que tem a ver com trabalho, algo feito à mão, exige algum esforço físico, ou seja, a pessoa suou para fazer. O técnico, que tem a ver com alguma técnica, ou seja, não foi feito de qualquer forma. Tinha uma técnica específica que a pessoa precisou estudar para conseguir fazer, ou seja, não é qualquer um que faz aquele trabalho. E o outro é o maesh, que quer dizer algo que foi feito visando o bem. Algo que foi feito pensando em algo positivo, que vai fazer bem para quem se relacionar com aquilo. Ou seja, deu trabalho, envolveu uma técnica específica e foi feito para o bem. Isso é arte. Show de Entendeu? bola. Então, a partir disso, dá para ir para dança, para o teatro, para o trabalho, para a construção de uma casa. Tudo isso, se envolver esses 3 conceitos, dá para chamar de uma obra de arte. E aí vai outro segredo. Obra de arte, ou seja, foi algo
que a arte fez. A partir da arte, eu fiz uma obra. Aquilo que foi feito não é arte. Foi produzido a partir da arte, porque a arte está dentro de mim. A palavra inspiração tem a mesma origem do espírito. Através do espírito que está em mim, ele mesclado com as minhas experiências e tal, do nada eu tenho um insight. Isso é o que a Bíblia chama de arte. É o que está dentro de mim. Como eu vou expressar isso aí eu escolho se eu vou fazer uma dança, se eu vou fazer uma poesia, a lógica é daí eu vou usar talento, vou usar o que eu posso fazer. Aí o que eu fizer, a gente chama de obra de arte. Mas a arte está dentro de cada um. É por isso que para entender uma arte, você tem que imergir dentro de si. Show de bola. Tá aí, você aprendeu. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Fica à vontade, pode fazer. A pergunta que eu queria saber eu queria saber como foi esse processo de você vir de lá da sua cidade pra cá. Vamos lá. Eu estava em São Paulo, aí Deus me mandou pro interior. E foi já interessante, porque em São Paulo eu já estava há 15 anos. Trabalhando e tal, os trabalhos foram crescendo, com o tempo você vai estruturando tudo, então já tinha muito público, todo evento que eu fazia, a gente tinha que limitar a quantidade de pessoas, porque era muita gente, muita igreja envolvida e tal. Aí ele me mandou para uma cidade chamada Taubaté, onde eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Eu falei, acho que ele quer que eu abra uma igreja lá, alguma coisa assim, fui para Taubaté. Cheguei lá e não é para abrir igreja não. É para você trabalhar com as pessoas que não gostam de igreja. Aí eu comecei a fazer evento em praça pública e tal, e nisso a arte foi muito essencial. Porque o cara não gostava de mim porque eu era crente, ele gostava de mim porque eu desenhava, porque ele era ateu. Ele odiava crente, ele não ia para a igreja, Taubaté tem várias igrejas. Ele falou, eu quero que você trabalhe com aqueles que optaram não ir para a igreja. Então foram uns 4 anos muito atípicos para mim, que sempre fui envolvido em igreja, de repente começar do zero, trabalhos cristãos com gente que não é crente, como que eu começo? Então eu tive que aprender tudo, Então, primeira coisa que eu pensei, eu pinto, aí eu comprei um cavalete e tal, e comecei a pintar em praça pública. Aí eu já vinha as crianças ver o desenho. Aí não sei o que, eu já fazia um desenho do Adão e Eva pra criancinha. Aí a mãe, você é crente e tal, daí o pai já ficava meio assim, porque eu não gostava de crente. Então eu ia conversando, e aí comecei a ficar conhecido na cidade, como o cara que faz projetos artísticos. Então, eu trabalhei 4 anos em Taubaté, que me deu muita experiência de trabalhar sem a igreja. Não tinha apoio, não tinha nenhum vínculo com nenhuma igreja, justamente porque isso afastava o público. E daí fiz trabalho em faculdade, em escola, hospital, foi muito legal. Aí, Deus, do nada, quero você no Nordeste. Nordeste? Eu vinha para o Nordeste para passear. Meu pai tinha vindo para o Nordeste há muitos anos atrás, cuidar de uma igreja ali em Juazeiro do Norte. E era a única referência que eu tinha. Em São Paulo tem muito nordestino, então tinha muito amigo nordestino, tal, mas tipo, morar e tal. Não... Então quando ele falou, foi tipo, não fazia ideia do que ele queria. Aí eu falei, quer saber? Ele começou a insistir, eu falei, tá bom. Liguei pro meu pai, eu tô indo pro Nordeste e tal, que cidade vocês estão? Tô em Teresina, era a cidade que Deus tinha mandado ir. Porque eu não sabia nem como chegar aqui. Eu tive que olhar no mapa onde era Teresina. Na minha cabeça, como era a capital, era perto da praia. Eu falei, mano, não tô achando Teresina perto da praia. Isso aí mesmo, todo mundo pensa. Aí, cadê a praia? Eu vou pro Nordeste e não tem praia? Como assim? Daí meu pai, então, eu tô morando em Teresina. Ele te falou que era frio, né, aqui? Como eu já tinha vindo para Juazeiro, o calor já não era uma surpresa. Mas não ter praia foi uma surpresa muito decepcionante. Mas tudo bem. O povo ajudou a superar, porque é um povo legal. Aí, eu falei, bom, eu vou para Teresina, ver o que Deus quer e volto. Só que ele começou a fechar todas as portas em Taubaté. Meus clientes começaram não dá mais para trabalhar, caiu o orçamento, não sei o quê. Quando eu vi, já tinha muito amigo, já não tinha... Eu falei, meu Deus, daqui quer que eu fique lá, não é possível. Porque ele tá fechando todas as portas aqui, é o que eu falei das portas, Deus vai mexendo. Aí eu falei, pai, faz o seguinte, eu vou passar o Natal aí, e daí eu vejo o que eu faço, né, tal. Vim, passei o Natal aqui, eu tenho uns amigos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu falei, eu passo o Natal em Teresina com meus pais, que eu nem sabia que morava aqui. Ele falou quando eu liguei, não tô mais em Juazeiro, tô em Teresina.
Aí passei o Réveillon lá com meus amigos na cidade de Natal, e lá eu passei o Réveillon andando na praia, a virada do ano. E tava sozinho, meus amigos foram pra uma festa, alguns não são crentes, eu falei, vai rolar bebida, vai rolar esquema lá, eu não quero participar. Fui passear, não, vai lá, curte lá, eu fico aqui passeando na praia. Aí fiquei orando, ano novo, Senhor, abençoa, me guia, tal, não sei o que, ano novo, mais um ano nas tuas mãos, aquelas orações de virada de ano. Aí ele começou a falar, então, é aí que eu quero que você fique mesmo. Você vai passar no seu pai e vai falar que vai morar naquela cidade. E tem a igreja lá, eu já sabia que tinha... Eu trabalhei na Cristã da Família desde 2000. E a gente tinha fundado uma igreja em Teresina. E ele falou, quero que você ajude lá o pastor. A igreja passou por um racha, tal, não sei o quê. Eu quero que você ajude lá, fala com ele, tal, não sei o quê. Então ele começou a me guiar a partir da viagem. Então eu vim sem saber. Então eu fui sendo esclarecido quando eu cheguei aqui. Aí quando eu cheguei aqui depois do Réveillon, liguei pro pastor, tudo bom? Eu sou Rubem de São Paulo, tá? Vim ajudar aqui e tal. Começa pelos jovens, vamos. Aí fui trabalhando. Pastor Rubens aqui, que está conosco da Igreja Raiz, tá falando sobre arte, falando sobre a sua história, sobre o seu ministério. Pastor, eu quero imensamente agradecer você ter aceitado o nosso convite e bater um papo aqui conosco no Ciribolo nessa noite, viu? Glória a Deus, obrigado a vocês pelo convite. Precisando, só dá um grito, tamo junto. Amém. Como que faz para encontrar suas redes sociais, conhecer seu trabalho? Quem quiser lhe convidar para ministrar essa palestra? Amém. Todas as minhas mídias são Rubens MC Júnior, M de mala, C de cebola, Rubens MC Júnior, Instagram, Face e YouTube. Aí lá tem todos os links que quando eu todo vi seu mundo Instagram, eu acha. pensei que você era MC, né? Porque Rubens Júnior tem 1 zilhão, né? Então eu tive que pôr algumas iniciais do sobrenome, que é Rubens Macedo Coutinho Júnior. Aí ficou MC, mas ficou legal porque o pessoal acha que é cantor também. É MC Rubens. Tá aí, então. Franciel Cardoso, suas considerações finais do programa de hoje. Obrigado, pastor, nosso convidado de hoje. Amém. E a gente volta a próxima semana. Flávia Valeu. Matos. Obrigada, pastor. Você compreendeu, assim, o nosso conceito sobre arte, porque a gente é muito limitado, de uma certa forma, no conceito de arte, mas você abrangeu esse conhecimento que a gente já tinha por nós fazermos teatro. Amém. Então, a gente entendeu mais sobre o processo da arte, sobre como a arte pode ser usada ainda mais nos nossos meios para evangelizar. Então, o Senhor passou essa visão aí também sobre dizer o não ali, nos ajudar também, Amém. sobre como lidar com esse processo do não. Então, isso foi muito enriquecedor, exatamente. Show de bola. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos, é isso. É isso aí, gente. Na próxima quinta-feira tem mais Ciribolo pra você. Então tá, convido você a ficar ligado conosco toda quinta às 19 horas no Ciribolo. Pastor Rubens, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Amém. Todo mundo. Obrigado Deus a todos. abençoe. Deus abençoe. Aí você ligado na programação da Bereana FM Rádio Web. Opa, tava gravando, né? Não, deixa eu falar.